Fala, meus amigos! Bem-vindos ao nosso canal Fatos e Histórias. Aqui, Professor Miguel. É sempre um prazer ter a companhia de vocês. Antes, já peço, se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, deixe um like, manda esse vídeo para um amigo seu, hein? Olha só, pessoal, vamos dar uma conferida numa questãozinha de Enem que caiu em 2020. Uma questão bem importante, bem legal, interessante até da gente observar, veja. Dois grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio: a invenção da imprensa e a reforma. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido e lhe forneceu as palavras para organizar o amontoado de ideias e fantasias que nele conviviam. A reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo, conterrâneos, inquisitores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes como queria. Carlo Gisbo, o queijo os vermes, o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição, Cia das Letras 2006. Os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo no século XVI a repensar a visão católica de mundo ao possibilitarem Então, a história do Menóquio está nesse livrinho aqui do Carlos Gisbo, historiador. Eu já li o livro, O Queijo e os Vermes. É muito legal, diga-se de passagem, muito tranquilinho, muito fácil de entender. Então, vamos entender aqui o enunciado. Dois grandes eventos históricos possibilitaram a figura do Menóquio. Quem é o Menóquio? Ele viveu entre 1532 e 1599. Foi condenado pela igreja como herege por questionar os dogmas da igreja, por questionar a fundação do mundo a partir de leituras que ele teve. Leituras essas que foram possibilitadas, então, primeiro, pelo surgimento da imprensa, a partir da invenção de Gutenberg, por volta de 1430, permitiu com que os livros fossem difundidos, fossem impressos em uma escala maior e que o conhecimento passasse gradativamente a ser acessível às pessoas. O segundo acontecimento, ali, a Reforma Protestante de 1500 começou, vamos dizer assim, com Martinho Lutero em 1517, quando ele divulgou as 95 teses em Wittenberg, que condenava os dogmas, vários deles da Igreja Católica, principalmente na época a venda de indulgências como forma de perdão e alcançar a salvação. Então Martinho Lutero foi o precursor, foi ele que deu o início à chamada Reforma Protestante. E é nesse clima que as pessoas começam a contestar a visão vigente da Igreja, então naquele momento, da Igreja Católica, que no Ocidente era dominante, é que viveu esse personagem, esse moleiro, dono de um moinho, chamado Menóquio. Então, olha só, muito legal isso, né? Os acontecimentos históricos citados, que são, no caso, a invenção da imprensa e a Reforma Protestante, ajudaram esse indivíduo, quem é o indivíduo Menóquio, no século XVI, a repensar a visão católica de mundo ao possibilitarem O que possibilitou? Ao Menóquio. Consulta pública das bibliotecas reais. Impossível, nesse período, um cidadão comum simples ter acesso a uma biblioteca real. Então, essa alternativa já ficou facinho. Sofisticação barroca do ritual litúrgico. O barroco ele é posterior, ele vai surgir no final do século XVI. Então já estaria descartado aqui, porque não vai entrar no contexto em que Menóquio viveu, porque Menóquio morreu, aliás, no final do século XVI, em 1599, que vai ser quando está surgindo o barroco. Então não vai haver uma concordância. Letra C. Aceitação popular da educação secular. Essa educação secular, nesse período, ela é muito ligada à igreja, e não é uma educação popular no sentido de ser acessível a todas as pessoas da sociedade. Então, nós poderíamos descartar também essa alternativa. Letra D. Interpretação autônoma dos textos bíblicos, que é a alternativa correta, porque a partir desses eventos, da imprensa, e a partir da Reforma Protestante, da imprensa, porque os livros vão ser
divulgados, né? Vão chegar às pessoas. E a Reforma Protestante, porque Martinho Lutero foi um dos primeiros pioneiros a traduzir a Bíblia, traduziu para o alemão, e depois as traduções da Bíblia vão se difundir pelas mais diversas nações e vai possibilitar as pessoas terem conhecimento, ler a Bíblia e tirar suas próprias interpretações. Por último, nós teríamos ali ainda a letra E, correção doutrinária das heresias medievais. Não possibilitou ao indivíduo menóquio, né, corrigir as heresias medievais, até porque ele foi condenado como herege, então ele não teve, né, não alcançou o sucesso aí na sua missão. Então, questãozinha top aí, questãozinha um pouquinho mais chata, exige uma interpretação, uma atenção, mas com um pouquinho de paciência dá sim de resolver ela e chegar ao resultado correto. Certo? Forte abraço, tchau!